queria, em primeiro lugar, dizer que o projeto Toda Quinta, cada mês ele tem um tema. E, nesse mês de maio, a gente fez o tema bem sintonizado com a Semana de Museus, que acontece todo maio, anualmente, no Brasil e no mundo inteiro. Comemora-se o Dia do Museu, que foi no dia 18 de maio. E, a cada ano, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, coloca um tema para os museus desenvolverem. Esse mês, nós falamos de coleções. Coleções criando conexões. Esse era o tema proposto pelo IBRAM. Aí vocês vão pensar, mas o que o corpo tem a ver com isso? Não é verdade? Nós falamos de conexões, mas tem uma explicação muito interessante até, eu acho. Assim, talvez pode parecer forçada, mas não é. É uma coleção de coreografias, não é? Que estabeleceram conexões aí no mundo inteiro, levando Minas Gerais e levando a nossa expressão, de certa forma, pelo corpo, com uma coleção de coreografias. Porque cada grupo artístico, eles possuem seus repertórios, né? Esses repertórios significam o quê? A criação, elaboração, pesquisa, e depois pôr aquela ideia tangível, criar um espetáculo, ensaiar. Então, eles vão, ao longo dos anos, acumulando um repertório dessas coreografias. Então, nós estamos falando de uma coleção de coreografias e a gente vai falar um pouco dessa trajetória. Começando mesmo, talvez pelo começo, é o melhor jeito, né? A pergunta óbvia. Como é que começou isso tudo? Lá em 75, quase 30 anos, né, Paulo? Quase 40. Ah, quase 40. 40 anos que vem, né? Quase 40 anos, eu achei que era 30, fiz a conta errada. É. Como é que começou? Como é que foi esse... Eu já contei essa história demais tantas vezes que, com certeza, ela deve estar totalmente deturpada hoje em dia, né? Porque a memória vai... Né? Mas, primeiro, eu fico constrangida de ter minha amiga aqui. Mas é isso. Começou em 75. Eu trabalhava com teatro. Nunca fiz nada assim que mereça ser falado. E, numa certa época, quer dizer, na época já do governo militar e tudo, um cara que eu trabalhava com ele, chamava... Esqueci o nome, mas depois eu lembro. Ele foi para São Paulo, porque ele foi muito perseguido, essa coisa toda, e era um diretor que eu gostava muito. E daí fiquei um pouco desgostoso com o resto do teatro que, enfim, me propuseram e que eu tentei fazer também. E existia um grupo da Marilene Martins que se chamava Transforma. Vocês vão ver que eu vou esquecer todos os nomes. Transforma. E que fazia um trabalho muito simpático, sabe? Muito curioso, não era exatamente dança da maneira que eu tinha visto até então, tinha muito de artes plásticas no meio. E... como é que chama? Tem um Zé Adolfo, pode ser? Eu acho que ele trabalhava também com a Nena nessa época. E eu comecei a achar que dança era uma... enfim, era uma linguagem menos engajada, que eu já estava de saco cheio também disso. E tinha o Rodrigo, meu irmão, quer dizer, primeiro Miriam, minha irmã, que fazia parte desse grupo. O Rodrigo também começou a fazer parte, o outro irmão. Daí um pouco veio o Pedro também, e um pouco a família começou a participar desse grupo, e eu comecei a trabalhar com eles. Eu tenho a impressão que era um pouco na parte de produção, acho que eu fazia um pouco de iluminação também, e de organização. E eu queria, então, ver se fazia isso de uma maneira mais profissional. E, para isso, eu comecei com um grupo de pessoas em volta, primeiro, deste grupo, e depois, quando Oscar Arás esteve
no Brasil, e na época do Festival de Ouro Preto, Festival de Inverno. Mais uma turma se juntou também, e essas pessoas eu percebi que eram pessoas que gostariam realmente de ter a dança como profissão. Daí eu comecei a organizar algumas coisas, cursos, a gente juntava dinheiro para mandar o pessoal para Buenos Aires, para estudar lá, porque eles eram, enfim, tinham professores lá muito bons, até que eu pensei, então, de formalizar esse grupo, e daí tem coisas meio curiosas, como a gente não tinha lugar para a sede, não é? E foi chegando o dia já que a gente... Porque, junto com o grupo, existia uma escola também que eu queria fazer, porque a princípio, seria naquela sei lá, ingenuidade, né, seria o sustento do grupo. É claro que isso se inverteu, né? E o grupo sempre sustentou a escola, desde sempre. E aí não tinha um lugar, e foi chegando a época de começar a aula, essa coisa toda, e a produção em si. E a solução foi fazer na casa dos meus pais, onde eu ainda morava. E aí eu consegui, tem coisas curiosas, mas não é o caso, eu consegui então que eles saíssem de casa, e a gente derrubou parede, essa coisa toda, e enfim, fizemos a escola, e a sede do grupo foi aí, já no primeiro espetáculo. Eles foram para uma casa aqui pertinho, a gente chamava de museu, inclusive, essa casa já foi destruída, era do irmão dele, ficava numa esquina, pertinho do Xodó. Mas essa casa também virou, sabe, era quase como todo mundo que vinha, na época do Oscar Arás, todo mundo almoçava lá, todo mundo jantava lá, era uma coisa, era um entre e sai simpático também. Mas, enfim, foi assim que começou. A minha pretensão também, né? E chamei de cara Fernando Brant, né? Milton Nascimento. Milton estava no auge da carreira. E depois Oscar Arás também, que era uma pessoa... Nessa época ele era diretor do Balé de Genebra. Exatamente. E ele se dispôs também a vir. E, enfim, foi essa produção, que era uma produção que exigiu demais, claro, né? Era o início de tudo, a gente não existia. Mas essas 3 pessoas, principalmente, eu acho, graças à generosidade deles, é que o corpo existiu. Porque já eram pessoas bastante conhecidas, e não sei por que eles vieram trabalhar com a gente. Quer dizer, por uma ideia, uma coisa, não sei. Na verdade, até hoje eu me pergunto por que eles toparam fazer isso e se dedicaram tanto a isso, né? Quer dizer, Oscar Arás passou 3 meses em Belo Horizonte, que era uma pessoa super ocupada. Milton Nascimento vinha aqui a cada semana, né? Fernando Brant é daqui, enfim, mas todos eles já reconhecidos, né? Fazendo um trabalho que era novidade para todo mundo, para nós também. Mas eu tenho algumas lembranças boas e outras não tanto. Uma delas, eu lembro que quando terminou, a gente frequentava um bar no Anchieta, e eu lembro da estreia. Primeiro eu detestei a estreia. Você está falando do Maria Maria. Do Maria Maria. Detestei a estreia, achei tudo horroroso, sabe? Achei feio pra caramba. E foi um sucesso, né? Extraordinário, foi uma loucura. Eu acho que foi o maior sucesso que teve nesse país, né? E eu lembrei de conversando com Ello Maia, né? O Ello era muito amigo.
E eu lembro de dizer para ele, se eu não esqueço, que eu estava no balcão e disse, Ello, mas se me falasse, se eu soubesse tudo que eu tivesse que passar para finalizar esse espetáculo, eu diria não hoje, porque eu acho que não valeu a pena. Entendeu? Olha que loucura. De tanta... Nossa, foi muito difícil, muito difícil. Mas eu estava totalmente entregue a esse projeto. 24 horas por dia. Claro, sem dinheiro, sem nada. O grupo não existia, né? Com empréstimos, essa coisa toda. Mas, enfim, por sorte, isso foi um grande sucesso e possibilitou, então, que o corpo começasse já a viajar. Já no segundo ano, nós viajamos 14 países, a gente ficou só em Paris 45 dias, estava descobrindo o mundo e tudo, era um sucesso impressionante. E, claro, que nós tivemos também, com isso, uma rentabilidade, que nos proporcionou construir uma sede própria. Então, tudo que a gente ganhou, a gente investiu esse dinheiro todo numa melhoria. Isso acho que foi super importante. Depois nós tivemos um problema inverso, que era abandonar Maria Maria, sabe? Conseguir depois andar para frente era muito difícil, sabe? Eu hoje vejo, sem querer fazer crítica a ninguém específico assim, mas eu vejo muita gente que ficou no Maria Maria, entendeu? Como porque todo mundo queria Maria Maria. O mundo é grande, não é? E as pessoas queriam sempre Maria Maria, porque era um grande sucesso mesmo. E começar a dizer não foi muito difícil. A gente começou, depois tivemos outro espetáculo também com essa mesma turma. E o Rodrigo começa a fazer coreografia, e essa foi uma fase dificílima. Essa realmente foi a fase mais difícil do grupo, quando o Rodrigo começa a fazer os trabalhos. E Paulo, foi só Maria Maria que não foi o Rodrigo, que foi o Arraiz? Maria Maria e o Último Trem. O Último Trem também? Também. E depois Rodrigo pegou desse trem? Depois o Rodrigo pegou. O Último Trem era do Arraiz também? Também, a mesma turma. Entendi. O Maria Maria, todas as músicas foram compostas para o espetáculo. O Último Trem utilizou Ponta de Areia, que já era uma música do Milton, né? Já conhecida. Foi 76. A gente comemora a fundação do grupo 75, porque oficialmente ele existe desde 75. Ele já espetáculo 75. 76. Quer dizer, o 75 ele já existe formalmente, não é? Como corpo, como grupo corpo. E, enfim, passamos por esse processo todo com o Rodrigo, que o Rodrigo também, digamos que o grupo corpo foi uma escola para ele também, como foi para nós todos. Nós todos aprendemos aí no grupo corpo. E o Rodrigo, como coreógrafo, começou a fazer as primeiras coreografias no grupo corpo, até que ele começa a achar um caminho, e o primeiro sucesso foi com Prelúdios, de Chopin. E esse foi um sucesso muito importante no Municipal do Rio. E eu lembro, nessa época era tão importante cada crítica, né, para a gente, era super importante. A revista falou assim, falou assado, né? Hoje a gente sabe que quando fala assim o assado não tem tanta importância. Não é que não importa se é uma coisa, né, que tenha substância, né? Mas eu lembro dessa época, foi a revista Veja que coloca que era uma pessoa que realmente era um crítico muito, enfim, um cara que era muito importante, e ele fala que é a primeira obra-prima da dança neoclássica no Brasil. Isso saiu na revista Veja, e para a gente foi realmente um começo. Depois vem, como marcas, assim, vem Missa do Orfanato, que é um divisor de águas também no grupo. Isso é 89. Esse, não sei. Tá, 89. E aí a gente já tinha
a gente consegue um patrocínio de verdade, que era o patrocínio da Shell, patrocínio de 3 anos. Então, esse é o primeiro espetáculo que a gente tem um pouco mais de folga na produção, e Fernando Veloso começa a fazer o cenário, a Freuza Zeckmeister, que sempre fez todos os figurinos, né, com exceção do Maria Maria e do Último Trem. E aí começa esse, digamos, esse quarteto de criação, que é o Rodrigo, sempre como coreógrafo, Fernando Veloso, a Freuza, e eu também fazia parte de iluminação e digamos, a direção artística. E um outro marco, que eu diria, é o 21. Esqueci de perguntar. É o 21, que é a música do Marco Antônio, com o Acti. Marco Antônio Araújo? Marco Antônio Araújo. Guimarães Araújo. Guimarães. Já tinha morrido, Marco Antônio Guimarães, exatamente. Depois eu vou te dar uma notícia, que eu acho que você vai ficar feliz. Marco Antônio com o Acti, e aí realmente esse espetáculo foi um espetáculo que exigiu demais de nós todos. Muito, muito. Do Rodrigo, com certeza, muito. E de mim, eu sei que foi um espetáculo que enfim, que eu mais fundi a cabeça mesmo. Eu lembro de um dia, eu parei o carro em frente da casa, existia a Casa do Vinho aqui ainda, né? E parei e desmaiei dentro do carro. Uau. Simplesmente desmaiei, de tão tenso que eu estava, sabe, com isso tudo. Eu não gosto de falar essas coisas, não, porque parece que a vida é difícil. Não é isso. Era o que a gente escolheu, foi isso mesmo. Mas era muito difícil. Para mim era muito difícil. Era uma música também... Enfim, não era uma música boba, né? E aí parece também... Eu vi o Wisnik, o José Miguel Wisnik, né? É um escritor, um compositor... Ele falando que o 21 pode ter sido um divisor de águas. Exatamente. E que, a partir dali, vocês tiveram sempre esse cuidado, não sei se é um cuidado, mas essa marca de voltar a história de compor músicas especialmente para o espetáculo, né? E que isso parece que está na alma do corpo, né? Tá. Isso é um traz uma força, sempre, uma potência... para o espetáculo, me parece assim, nessa... É como o espetáculo todo fosse uma coisa só, né? A música, tudo fosse criado ali, tudo junto. Porque eu acho que é importante explicar um pouco. Eu falo isso, não sei nem se o Rodrigo concordaria, mas sou eu que estou falando, não é ele. Depois do sucesso Maria Maria e Último Trem, quando o Rodrigo começa a coreografar, eu vejo hoje, de longe, não é, uma necessidade muito grande de... Não posso dizer de imitação, alguma coisa de... Sabe, um pouco o que se fazia na Europa, tá? Da dança moderna na Europa. Eric Killian, que tinha começado também, já estava um pouco mais, já tinha um tempo maior, eu gosto de dizer que é uma autoafirmação, sabe, uma necessidade de autoafirmação mesmo. Então começa a coreografar os clássicos, sabe? Vai desde os clássicos, vamos dizer, compositores brasileiros, como Bruno Kiefer, Henrique Oswald, né? Enfim, e depois chega até a Villa-Lobos, mas Chopin, Prokofiev, Mozart, e tudo isso, até voltar outra vez. Parece que aí é quase como se fosse sabe, um expurgo, não sei como é que a gente poderia falar. É essa necessidade de afirmação mesmo. Afirmação em todos os sentidos, né? E até voltar exatamente o que a gente... Poder ter os nossos compositores
ter o jeito de movimentar da gente, não é? Mas parece que teve que passar por isso tudo. Essa fase que foi muito difícil. Até você vendo a relação de coreografias assim, do grupo, você percebe nitidamente, mesmo se você não dissesse que é o Grupo Corpo, fosse qualquer grupo artístico, um artista e suas obras, você percebe esse caminho do erudito, do clássico, dessa coisa, e para uma coisa que vai chegando numa brasilidade, serviço, né? Numa identidade, numa coisa investigativa, né? Os nomes dos espetáculos te dá esse encaminhamento da própria evolução, não sei se é evolução, mas das questões do grupo, né? Eu concordo. Acho que não que isso tenha sido alguma decisão pensada, sabe? Naturalmente isso foi acontecendo dessa forma, né? Parece que vai adquirindo, na minha impressão, assim, né, mais e mais força, né? Assim, o negócio vai num... Porque depois... Até chegar uma linguagem que é uma linguagem... única. Né? A única que eu falo é pessoal, é do corpo. Né? É uma marca mesmo. E eu acho que o corpo torna-se, vamos dizer, importante nesse universo da dança no mundo, exatamente porque tem uma identidade. Claro, né? Claro. Tem alguma coisa para dizer reconhecimento quer dizer... Né? E claro que isso demorou anos, né? Mas eu estava falando o quê? Desse processo, como foi... Que ele não foi proposital, né? Exatamente. Que ele foi acontecendo. Tudo né? isso no corpo nunca existe, apesar de, às vezes, também, para a gente escutar isso, sabe, da dança brasileira, uma busca pela linguagem brasileira, pelo jeito brasileiro de se movimentar, isso é balela, sabe? Claro. Não tem absolutamente nada disso. Eu quero dizer que não existe isso. Alguém pode dizer isso posteriormente, vendo agora, tá? Mas nunca existiu isso lá dentro. Tá? A gente nunca quis fazer uma dança brasileira. Sabe? Mesmo porque fazer a dança de vocês. É a dança que a gente chegou, você pode dizer que é brasileira, se quiser, mas provavelmente porque a gente é brasileiro, né? A gente não vai dançar uma dança russa, porque a gente não sabe, não tem nada a ver com isso, né? Não está no DNA, mas é só isso. Não tem o corpo, isso é muito importante, eu gosto de frisar sempre isso. O corpo não carrega nenhuma bandeira, sabe? Nenhuma bandeira, definitivamente, sabe? Não gosto de nenhum engajamento, nada disso, sabe? Eu gosto mesmo do risco, sabe? Quando eu estava dizendo, a Mônica me chamou, e primeiro falou, palestra para mim, eu morro de medo, eu não estou com medo hoje, vocês estão vendo que eu não estou com medo. É bate-papo, né? É verdade, eu não sou capaz de falar, sabe? E eu estou começando a falar, estou achando até que eu sou um falastrão, porque eu não falo normalmente, não sou articulado, não sei falar. E depois, quando ela diz, é um bate-papo e tudo, bate-papo é outra coisa, né? É diferente, apesar de ter microfone, né? Só falta um saquê aqui, né? Bate-papo fica mais gostoso. Então, aí eu fico mais tranquilo, até consigo me lembrar das coisas todas. Mas por isso, porque eu também gosto, uma exigência que eu faço também comigo, quando eu sou chamado, até parece que eu sou chamado sempre, mas algumas vezes, não é que eu vou e tenho, sei lá, vou conversar, e às vezes até a tal da palestra mesmo, eu gosto de ir completamente sem pensar em nada, sem preparar absolutamente nada, entendeu? Porque cada vez que eu preparo alguma coisa, me soa um pouco como se eu fosse muito calhorda, cafajeste, assim, sabe? Que eu estou... Sabe, eu pensei o que eu vou falar, aquelas coisas todas. Você ensaiou, né? Exatamente, que eu ensaiei, isso mesmo. Então, estou falando isso para dizer que no Grupo Corpo também ele é impregnado desse tipo de pensamento. Eu gosto de dizer que um conceito mais honrado ou menos honrado, mais digno ou menos digno,
para se começar uma obra não determina absolutamente se essa obra vai ser digna ou indigna, sabe? Não é o ponto de partida, nem é o conceito quando a gente está falando de obra de arte, não de outras coisas, claro, né? Mas eu estou dizendo de obra de arte. Quer dizer, muitas vezes eu vejo que é importante, mesmo quando começa um conceito assim, sabe, de alguém por causa da música que veio como uma tendência ou o que seja, se você se apega nisso, eu estou dizendo para qualquer forma de criação, muitas vezes você tolhe a sua liberdade em função de um conceito. Sabe, quando eu acho que o conceito não é muito importante. Importante é a obra em si. Então, e muitas vezes eu gosto do processo. Sabe, o processo é que importa. E no corpo eu acho que isso acontece. Pelo menos tem acontecido. Você começa de um jeito, o espetáculo parece que vai sendo isso, de repente aparece um nome para o espetáculo, que essa é uma coisa difícil também, porque define uma série de coisas, né? Então a gente também tem essa preocupação que o nome não seja nada que vá dirigir o pensamento da plateia, e porque também acho que sempre, quando você pensa em direcionar o pensamento da plateia, tudo, eu acho isso de uma presunção, né, violenta, acho uma falta de respeito com a inteligência, né, alheia. Então, esse processo é o que me mantém vivo, eu estou querendo dizer, para dizer que é a coisa mais importante para mim que existe, né? E, às vezes, isso vai para um lado, de repente você começa a ver o que o espetáculo, como é que ele se fecha no final. Sabe, é tão estranho. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nem sei se tem aqui, deve ter bar. Tem bar aí? Não. Tem. É o seguinte, bar. O Rodrigo começou a fazer, só para você ver, que parece que tudo é o acaso. É claro que tem inteligências por trás, tudo isso também não é feito por pessoas estúpidas. Mas eu comecei a ver o ensaio de bar, o Digo me chamou. Ele tinha acabado de fazer a primeira coreografia, que era música quer dizer, é bar, mas uma leitura, outra vez, do Marco Antônio Guimarães, que eu acho maravilhoso. E eu pensei, puxa vida, digo, está esquisito esse povo entrando pelas laterais, entrando em cena. Seria tão legal se eles caíssem em cena. Claro, cair em cena é uma coisa que você pode dizer, cair em cena não é fácil. Tem uma série de questões técnicas, mas um montão, muito mais do que uma pessoa leiga pode achar. Sabe, de tudo, de carregar a barra do teatro, como é que você tira um peso rápido, 70 quilos, como é que você carrega uma barra e solta. Uma série de coisas. Tá bom, começamos com as cordas. Mas ninguém conseguia ficar segurando na corda, nenhum bailarino conseguia ficar segurando na corda. Aí, depois, daí um pouco eles já começavam a ficar... Esteticamente era feio para caramba também, era uma lama, assim, parecia coisa, não sei, não importa. E aí passamos para o bambu. O bambu ficou muito tempo, tanto que todos os bailarinos que participaram da montagem de bar chamam esses tubos de bambu. Porque sempre ficou bambu, mas lá pelas tantas eu falei, nada de bambu, vamos tentar uma outra coisa, vamos limpar esse cenário, né? Então comecei a limpar, passar para tubo, para fazer, enfim, um bloco, blocar mesmo, quase que tivesse um volume de um cubo. Quando começa a colocar a luz e tudo, ele vira um órgão de bar. Totalmente, eu não sei se vocês já viram. Não sei, mas ele é o órgão de bar. Parece que a gente pensou, quer dizer, o bar, o instrumento dele básico era o órgão, não é? Claro que isso tinha que acontecer, sabe? Parece assim, isso tinha que acontecer, isso foi andando para isso. Mas é sem a pretensão, a intenção. A intenção, exatamente. Sabe, quando eu vi, eu fiquei muito doido com isso. Falei, gente, o que é? Mas eu só percebi depois que estava no palco. Só pela maneira de iluminar.
sabe? Eu tinha uma maneira que eu precisava iluminar e que ela era, enfim, não vou falar coisas técnicas que ele vai encher o saco. Mas quando eu acendi a luz a primeira vez de uma maneira que eu precisava, ele me veio um órgão. Sabe? Eu falei, diabo, olha os tubos aí do órgão, sem querer ser um órgão. Talvez se eu fosse fazer um órgão, eu ia fazer um órgão babaca. Sabe? Se eu pensasse no órgão e tudo. Ele virou isso daí. Então, o processo é que, para mim, é ele que interessa. E isso eu podia contar um montão de coisas. A maioria das coisas, por exemplo, o que me diz respeito, eu faço e erro, sabe? Quase sempre eu erro. Eu erro muito mais do que eu considero que acertei. Mas eu erro, e a partir do erro é que vem sabe, cai sei lá, alguma coisa e vem a solução. Mas eu faço luz há 40 anos, né, vamos dizer, até mais, porque já era lá no tempo da Nena. Mas até hoje eu apanho, vou dizer como se fosse a primeira vez, claro, porque, né, um monte de técnica, tinha obrigação de aprender. Mas até hoje eu penso uma solução de luz e quando eu coloco no palco eu vejo, gente, que estúpido que eu sou. Como é que eu pude fazer isso ainda? Essa luz não dá exatamente, porque essa luz é uma luz de baixo. Então, ilumina todo igual. Se for o começo do espetáculo, se você tiver o princípio, você vê. Porque essa daí já é outra essa aí coisa. Me parece muito assim, tem uma... você está falando assim que não tem conceito, que não tem essa pretensão, mas, indubitavelmente, sem a menor dúvida, o trabalho, me parece, do corpo assim, é tão consistente que ele gera reflexões, pensamentos eu gosto da palavra, eu posso concordar que ele é muito rigoroso, isso sim. E profundo. Tem um rigor que Por exemplo, isso aí, por exemplo, acho que barroco, né? É logo depois desse. Esse o povo cai de cima, não é? O começo é logo depois dessa aí. Isso aí tem tanta coisa que traz barroco, não tem jeito, seja barroco do bar, seja esse azul que você usa, esse dourado. Não, já aconteceu, já passou, é o primeiro, mas não importa. É onde você vê só os tubos. É o inicinho, não é? Para produzir, olha, para ele ir para a cena. A gente trabalha, eu vou te responder, mas vou te responder com outra explicação. A gente trabalha sempre com muita antecedência, com uma agenda muito rígida. Porque nem está parecendo tão mentiroso hoje. Não é exatamente isso, não. Mas não importa. A gente trabalha com essa... Então, nós estreamos sempre em agosto, sabe? E a cada 2 anos. A gente faz agosto, setembro, Brasil. Às vezes até entra um pouquinho de outubro, mas normalmente é agosto, setembro. Por uma série de coincidências. Primeiro, estrear no Brasil, que para a gente é super importante. Segundo, é a época, a gente vai dizer, vocês estão priorizando na Europa. Não é exatamente isso. É que a época que é verão na Europa é que os teatros estão fechados. Porque, como a gente trabalha hoje muito mais lá fora, o que começou uma inversão que não é legal, mas por uma série de problemas depois eu podia explicar também. Por exemplo, esse ano o Corpo faz certinho 70 apresentações, tá? 20 no Brasil. Entendeu? O resto todo é fora do Brasil. Mas o resto é o mundo, então também fica meio... Claro, o mundo grande. Todo quer ver. Exatamente, então, assim, você vai atender a Europa, a Ásia e tal, aí fica realmente desproporcional. Mas é porque se atende... A cada ano a gente começa fazendo Estados Unidos e Canadá, todos os anos, no começo, sabe? Quando lá está bem gelado, é essa hora que a gente vai para lá. Então, normalmente, final de janeiro, começo de fevereiro, o Corpo já começa a temporada fora. E aí depois vem as outras, né? Mas é isso que eu queria dizer. Como a gente trabalha muito com os teatros de fora, e lá, graças a Deus, eles são super
Bem equipados. Não só bem equipados, são sérios, né? Coisa que aqui, por exemplo, enfim, a gente marca com 2 anos de antecedência. Né? A gente sabe para onde que vai, quais são os teatros, o horário, sabe tudo, porque é tudo feito, enfim. Agora, no Brasil, às vezes você não consegue. Hoje em dia a gente tem forçado a barra demais, um ou outro teatro você consegue com 1 ano, mas é muito raro. Então você começou o ano e você não sabe, você não tem confirmação das datas. Então é muito difícil trabalhar assim. Pode ser. Podia falar alguma coisa, por favor? Posso, sim, posso. Obrigada. Os espetáculos no exterior, para a gente tem muito mais facilidade de ir para o exterior do que, não vou falar nem para ir para o interior daqui, não. Para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, não São Paulo, mas tem muito mais facilidade. Primeiro isso que eu te falei, né, que é tudo com antecedência. Te falo a parte financeira também. Eu não tenho nenhum problema de falar disso tudo, pode perguntar o que for. Eles, no caso, eles compram os espetáculos, sabe? A gente já sabe exatamente quanto a gente vai ganhar, quanto a gente vai gastar e quanto a gente vai trazer para o Brasil. Sabe que também vem pelo banco. A gente é super Caxias. O corpo é muito Caxias, em todos esses sentidos, sabe? Porque isso eu acho que é uma coisa super importante. Então, todos os espetáculos são vendidos. Algumas vezes são vendidos, o próprio teatro compra, outras vezes é um empresário que compra e vende, porque ele já tem contrato com os teatros. No caso da Europa, a Europa todos os teatros, a maioria dos teatros, a grande maioria dos teatros são dos estados, são estaduais. E todos têm uma verba para isso, para trazer companhias de fora, essa coisa, fazer produções próprias e para trazer outros grupos. Muito diferente da gente aqui, né? Completamente diferente. Enfim, os Estados Unidos funcionam de uma outra forma. Os Estados Unidos, só para continuar um pouquinho nessa questão, os melhores teatros nos Estados Unidos são os teatros das universidades, sabe? Com raras exceções. Por exemplo, em Nova York, a gente vai a um teatro que sempre foi o sonho da minha vida, que chama BAM, que é um teatro que está no Brooklyn, que eu acho que tem a melhor programação do mundo. Esse teatro é o teatro que eu sempre quis que o corpo fosse. Enfim, a gente já foi umas 5 vezes. Mas nos Estados Unidos também é diferente. Nos Estados Unidos você tem a universidade. As universidades é que compram, as universidades é que têm estrutura, que tem bons teatros, tudo isso, né? Porque, tirando isso, os teatros são menores, não são teatros bem estruturados. E hoje, para o corpo, eu vou falar isso, mas sem nenhuma pretensão. Dos convites que a gente tem, pelo menos 30% a gente diz não, porque não tem condições. Mesmo Europa, mesmo Estados Unidos, mesmo Canadá. Pelo menos 30%. Então, tudo é feito com muita... Aliás, isso eu queria até... Um ponto que eu acho que é muito importante no trabalho do corpo é essa coisa da tecnologia, né? O quanto vocês puxam essa coisa do maquinário cênico, é como se fosse a Fórmula 1, entendeu? Como vocês precisam desse tipo de sofisticação mesmo, de equipamento e de estrutura, e como isso qualifica os teatros, né? Como o próprio Palácio das Artes mesmo, o quanto que o corpo ajudou ali a melhorar aquele maquinário por causa de conhecimento. É um desenvolvimento de uma tecnologia específica, né? Que o corpo acaba... um trabalho muito seu até, né? Muito seu. Do Pedro, do coisa, tanta gente. Mas teve uma época, se você pegar 5 anos atrás, por exemplo, o corpo levava para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro todo o equipamento, não usava nada do teatro. Era o Teatro Municipal do Rio. Esses teatros todos ficaram muito sucateados, né? Você sabe disso melhor do que eu.
Mas hoje não, hoje já estão muito melhores, essa coisa toda. É claro que a gente gosta dessa tecnologia, mas não essa tecnologia como finalidade, não, né? Muitas a favor vezes, da arte, eu estou falando, né? Assim, a tecnologia caso, é serviço da arte, não por porque é tecnológica. Isso eu detesto. Não, pelo amor de Deus, eu detesto né? Mostrar serviço, essa coisa toda, assim, né? Efeitos, isso é exatamente o contrário, né? É um requinte até, né? Num espetáculo que se chama Ima, não sei se alguém assistiu, eu tinha vontade de fazer umas cores que eu não tinha como fazer isso com o equipamento que existe hoje. É um exemplo, né? O imã, o LED. Não existia, no mundo não existia. E eu tentei tudo, porque também são questões técnicas chatas, mas num refletor, por exemplo, você coloca uma gelatina e ele tem uma cor, tá certo? Você não pode ter uma infinidade, mais de 1000 refletores para ficar mudando de cor. Então, é inviável. E eu queria algumas cores, essa coisa toda, e imaginei que o LED poderia fazer isso, e a gente, então, testou vários equipamentos que existiam na época, né? Que existiam no mundo, na Inglaterra, que são ótimos nisso, até na Itália, que eles nem chegam a ser muito bons, mas, enfim, tudo que existia de LED, e a gente não conseguiu. E daí existe uma fábrica muito importante americana, que se chama ETC, que hoje quase todos os teatros têm esse equipamento, porque é um equipamento muito eficiente, é um equipamento eficiente, é a melhor palavra mesmo, porque ele não é absolutamente caro, sabe? E conversamos com o pessoal da fábrica, da ETC, e eles disseram, olha, por uma coincidência, a gente está desenvolvendo também esse tipo de equipamento. Mas quando fica pronto e tal? Olha, se tudo der certo, em julho. A gente estreia sempre em agosto, né? Pois eu fiz o cenário, essa época também eu já fazia os cenários. O cenário era só luz, mas eu tinha que saber como é que a luz vai rebater e tudo, porque, enfim, o cenário é como se fosse luminárias. Cheguei a fazer isso tudo esperando o diabo do refletor, e não existia plano B. Ou era isso ou isso, entendeu? Os refletores chegaram depois do dia 20, eu não sei precisar 23, 24, não sei, eu sei que é depois do meu aniversário, porque é dia 21, então eu sei que é depois. E chegaram os refletores. E eu tinha encomendado uma quantidade, é um refletor tão novo, que você não sabia como é que ele ia, né? Como ele ia funcionar, e a gente fez o teste no Palácio das Artes, e realmente funcionou exatamente como a gente pensava. Mas isso por uma sorte incrível, e daí a gente conseguiu encomendar mais um tanto, e que chegou para São Paulo 2 dias antes da estreia, mas aí a gente já sabia que era aquilo mesmo e tal. Tanto que esses refletores, os primeiros fabricados, são do Grupo Corpo, e a propaganda desses refletores também era com o Grupo Corpo. Eles pediram, uma vez a gente estava nos Estados Unidos e eles mandaram fotógrafo, tudo para fazer, porque, na verdade, é só luz. Então, para eles, era legal isso. Estou dizendo, a gente... Isso que eu falo, vocês puxam, né? Assim, isso que eu estou dizendo, essa coisa de tecnologia é exatamente isso. O trabalho de vocês exige que vocês quase que estejam à frente dessas coisas para buscar soluções, saídas para as coisas que vocês imaginam, né? E eu acho que isso dá um know-how mesmo, é um tipo de conhecimento que você vai acumulando, e isso traz resultado, faz uma diferença esse uso da tecnologia, eu acho. IMA é de 2009. IMA? Não. Eu sei, aqui que eu estou com a cola, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Essa coisa dos parceiros do corpo, né, dos compositores. Vocês têm aí uma gama de ilustres personalidades da música brasileira, né, com os quais vocês trabalharam, e me dá uma sensação que essas pessoas, por exemplo, Wisnik, parece que ele foi uma pessoa
importantíssimo. Foi, não, né? é ainda. É né? ainda, né? Ainda é referência, quando a gente quer, enfim, um compositor novo. Eu lembro da época dos meninos, eu falo meninos porque eles são bem mais novos, né? Do Cassim, do Moreno, e do... O outro nome? Tá vendo? Domênico. Que eu não conhecia muito, conheci um pouco, gostei muito, mas a minha opinião não é assim, né? E conversei com o Zé Miguel também, tudo. O Zé Miguel sempre é aquele que abençoa também, sabe? Sim. Vai que esses caras são ótimos, sabe? Tem um jeito novo e tudo de fazer. E o Lenine também, né? Assim, o último expressão. Isso eu acho legal. Agora, me dá uma impressão que eles também, eles mergulham nessa coisa de vocês. Porque fica muito denso o trabalho. E eles vão muito além, assim, todas as... Eu acho que o Lenine que devia falar, em vez de eu falar, porque né, ele fez, quando ele fez a primeira vez, ele fundiu mesmo a cabeça. Fundiu é a maneira de dizer. O segundo não, o segundo trabalho dele foi só alegria. Mas ele diz que depois desse primeiro trabalho, que era Breu, ele nunca mais compôs como ele compunha antes. Para ele foi um outro passo, lá na frente. Sabe? Ele viu a música de uma outra maneira. Porque uma coisa é você... Quer dizer, normalmente, vários músicos que a gente procura, eles têm... enfim, tem uma maneira de compor. Normalmente são músicos populares, né, brasileiros. Então, eles vão... Tem muito o formato da canção. Né? É uma canção... Então, eles fazem disco de canções. Né? São canções que precisam tocar no rádio, ou sei lá, eventualmente numa novela, para vender mais, ou o que for. Né? Então, eles estão acostumados com esse formato. Quando a gente procura esses músicos para dizer, olha, vocês topam, parece que é assim, a liberdade, sabe? O cara pode inventar o que quiser, do jeito que quiser. É muito legal. E é muito impressionante, porque eu acho que as composições também têm um lado... Eu digo o seguinte, porque o Antunes, Arnaldo Antunes, quando ele fez... Enfim, estava fazendo uma coisa sobre a obra dele, o disco que ele queria e que a gente cedeu para ele era exatamente a música que ele tinha feito para o corpo, sabe? Que é onde ele tem liberdade total, ele não precisa mais fazer canções, não é? Da mesma forma, o Lenine, né? O Lenine, as duas composições que ele fez para o corpo, eu acho assim, maravilhosas. Né? Maravilhosas. Sei, coreografia e tudo. Sei. Olha, a gente sempre pensa que esse seria o ideal. Talvez fosse fazer tudo junto, não é? Olha, depende da maneira de cada um trabalhar. Lógico, eu vou te falar do corpo, né? Mas tem gente que trabalha, faz a coreografia e depois coloca uma música. Existe isso também, não é? Tem gente que faz tudo junto também, que é uma maneira maravilhosa de trabalhar. Não é a maneira do Rodrigo trabalhar, sabe? O Rodrigo, ele parte da música mesmo. Sem música, ele não faz nada, sabe? Vocês escrevem a música? Tem alguma coisa? Não, é exatamente sobre isso que eu vou te falar. Quando a gente encomenda uma música, principalmente quando é um compositor que vai fazer pela primeira vez para a gente, sempre tem isso, mas o que vocês querem? Um tema, não sei o quê. A gente não quer porra nenhuma, a gente só quer a música, sabe? A sua música. E segundo o Tom Zé sempre dizia, mas isso é a pior coisa que pode existir, essa liberdade total, não é? Eu adoro fazer coisa encomendada, mas assim, tem isso, o tempo é esse, o tema é esse, não sei o que lá e tudo, porque essa liberdade a gente sabe nem por onde começa. E realmente ele bateu o pino, né? A gente disse algumas vezes também, foi muito legal. Você fez a gente Santo Agostinho. Santo Agostinho fez Parabelo também, junto que é com maravilhoso. o Wisnik. Parabelo, está aqui? Já aconteceu de uma música vocês não gostaram?
Já aconteceu. Roberto Carlos? Não. Não, já aconteceu, mas eu não vou falar também, porque senão fica... Já aconteceu com 2 compositores muito conhecidos. Tá? Agora, também já aconteceu com alguns desses que compuseram para a gente, de achar um caminho que era um caminho um pouco assim, descritivo, sabe? Pensando uma história, porque isso também mais narrativo, acontece, né? Mais narrativo. E daí é difícil conversar, mas os 2 casos, que também não vou dizer qual, um eu posso dizer tranquilamente, que é o Tom Zé mesmo. O Tom Zé é maravilhoso, então não tem frescura com ele. Mas uma vez eu fui também no estúdio, ele já tinha mais ou menos 20 e poucos minutos. E eu escutei. E quem sou eu para dizer para Tom Zé alguma coisa? Pelo amor de Deus, não é verdade? Ô, Tom Zé, puxa, acho que não é bem isso. Mas foi maravilhoso, porque o Tom Zé é maravilhoso. Ele é uma peça, né? Uma conversa difícil, porque eu não sou músico, não saberia nem como dizer para ele, né? Mas a gente foi conversando, e eu fui tentando, batendo cabeça aqui e ali, e eu acho que ele entendeu. Acho que ficou bastante feliz com que ele também entendeu, jogou fora tudo que ele tinha feito e partiu do zero outra vez. Sabe? Quer dizer, que é um barato, né? Nossa, Isso já aconteceu alguma vez, mas mesmo quando acontece isso, o que a gente tenta é dar liberdade mesmo para o cara não ficar amarrado em nada, porque tem muita gente que não frequenta a dança, não tem que frequentar, a dança é um saco mesmo. Aí tem gente que ainda fica com aquela ideia de que, né, a dança conta uma história, não é verdade? Sempre, isso, olha, eu tenho impressão, não sei, posso estar enganado, mas eu tenho impressão que a maioria, olha que a maioria é muita gente, né? A maioria do público, eu tenho a impressão que eles tentam entender alguma coisa, porque eu escuto demais nego falar. Eu entendi certo ou entendi errado, né? Certo ou errado. É igual, porque tem uma coisa que eu adoro, que hoje a gente sempre brinca com isso. Isso é um cara que fala sobre vinho na CBN. Eu adoro como é que ele chama lá? Não é o que fala só sobre vinho, não. O Sardenberg, sabe? Quer dizer, Sardenberg. E o Sardenberg, para esse sujeito, ele fala assim, fulana de tal, ela mandou um e-mail aqui, ela disse o seguinte, ela estava no norte de Portugal e pediu comer um arroz de bacalhau e tomou um vinho verde tal, assim, e que ela gostou demais. E ela pergunta, ela quer saber se ela gostou certo ou gostou errado. Não é verdade? Então, isso é muito bom. Então, hoje a gente tem essa, se a gente gostou certo ou errado. E isso, eu acho que tem um pouco dessa ansiedade do público, que é natural, né? De ver alguma coisa e dizer, Cacilda, o que isso significa? Não é como se, enfim, tivesse um significado só, essa coisa toda. Não é? Da obra de arte, muito, da dança, talvez também, mais, porque é mais ainda intangível, assim, né? Mais expressão e... Mas então, assim, eu fiz esse discurso para dizer que alguns compositores também, às vezes, quando vão fazer, pensam em alguma coisa que seja narrativa, né? Feito você falou. E aí, uma coisa que é muito importante, isso é muito importante, quando a gente escolhe um compositor, quando eu falo a gente, é a gente mesmo, porque a gente nem sabe quem escolheu qual, quer dizer, às vezes lembra. Quem é que escolheu Tom Zé? Eu tenho a impressão que a primeira pessoa que falou foi Fernando Veloso, inclusive. Tom Zé tem, né? Sempre vem 1000 nomes na cabeça. E, enfim, alguém tem que decidir isso, e normalmente cai para mim, porque é a minha função. Mas o que a gente gosta sempre é de ser influenciado por aquele compositor. Então, por isso a gente não dá nenhuma dica. Exatamente. Exatamente. É um pouco de egoísmo da nossa parte, né? Deixar o negro completamente assim, né, perdido para influenciar a gente. É meio trabalho. É meio, viu? Meio, assim, não é sempre não.
muitas vezes você já pega a música bem pronta. Mas será que agora eu fico pensando nessa tendência, né, de tentar interpretar em tendência? Tem algum recado para dar? Alguma mensagem? Nunca tem, hein? Nunca tem. Isso eu já estou dando a dica. Nunca. Nunca. Não, mas eu estou pensando nisso, porque a gente é influenciado pelo próprio movimento antigo da dança. Ele tinha sempre. É verdade, é verdade. E da própria música, que tem os vários andamentos, não tem? Não tem uma hora que a música resolve? Mas sabe, eu acho que eu podia dizer, de um jeito presunçoso meu, é que eu acho que todas essas linguagens artísticas, elas se tornam linguagens artísticas quando elas adquirem uma autonomia. Exatamente. Inteiramente aberta. É aquela coisa também que existia, né, convite, por exemplo. Claro, de leituras plurais, né, e multifacetadas da coisa. A fotografia tinha uma função, não é, que era de retratar a realidade, não é? Ela fez isso, quer dizer, a fotografia não, desculpa, a pintura tinha essa função uma época, né? E depois vem a fotografia e a pintura não precisa mais dessa função, né? Ela faz, aí ela tem uma autonomia também. Você pode ver quadro qualquer do movimento, qualquer, né? Não vou nem começar aqui para a gente não ficar longe, que não tem absolutamente nada, não tem nada de figurativo, nem nada, né? Mas se você pegar uns séculos atrás, ela era totalmente figurativa. Mas você pode pensar o seguinte também, na própria história do corpo, você recua 40 anos, menos, né, 39, e chega no Maria, você tem uma coisa mais narrativa, você tem uma saga contada. Né? Então, consequentemente, assim, uma concepção de espetáculo, de história narrativa, etc. E tal. Exato. O barato é que 40 anos depois é outra coisa. Entendeu? Na verdade, você explode isso e fazer outra coisa, completamente diferente. Né? Então, só para lembrar também a própria evolução, né, do grupo e os estímulos e as ousadias e as rupturas. Né? Ruptura com a narrativa, uma certa sintaxe da dança também, você rompe. Então, você encontra elementos sempre da coisa do corpo que você pode caracterizar ou identificar. Sim. Mas eu acho extraordinário é que a cada espetáculo o que me interessa é exatamente o que parece que não é o corpo. Né? O que te interessa é aquilo que é o elemento novo entrando na fora coisa, que eu acho que é também o barato da coisa. Né? O corpo é muito além da coreografia, né? Está muito além a coisa do cênico, a força, assim, né? A potência do... eu acho que a gente teve a sorte desses anos todos de seguir mais ou menos como uma equipe de criação. Então, eu vou falar rapidinho. Eu acho que eu sempre repito as mesmas coisas, por isso que eu não gosto de falar, porque das 3 entrevistas o público é diferente, que eu já dei, eu falo mas é outro público. Tá certo. Então, não preocupa, não. Eles não sabem. Mas é o seguinte, eu fiz fiz vários trabalhos fora do corpo, gosto de fazer, quer dizer, hoje não gosto muito mais, não. A não ser trabalhos em outro ramo, mas nem ópera, eu trabalhei muito em ópera, teatro, enfim, essas coisas. E também dança. Exposições, outras companhias. Oca. Mas muitas vezes, quando eu trabalhava, por exemplo, com o pessoal de teatro, eu trabalhei com o pessoal no Rio, por exemplo, mesmo em ópera, você tem uma direção e aí a pessoa convida um cenógrafo e convida um figurinista e convida o iluminador, normalmente quando eu ia trabalhar, fazia um pouco disso, e o figurinista e tudo, e junta, e cada um tem lá as suas próprias ideias, não é? E eu costumo dizer, a gente sempre brinca com isso, que a resolução, como é que eu falo? O que terminou, como é que é? É a obra mesmo, não importa. Sabe, o resultado da obra, a gente costuma chamar de camelo. Sabe que é aquele bicho que parece que teve um monte de gente que botou a mão, fez o projeto, mas na hora de encaixar ficou todo esquisito, entendeu? Uma coisa não combina com a outra, o bicho não anda direito. É mais ou menos isso. Tem muita gente com boas ideias, sabe? Mas juntou, dá
dá esse negócio, o camelo. No caso do corpo, acho que nós tivemos essa sorte também. Primeiro, de todo mundo trabalhar em função de um resultado. Todos. Exato. A ficha técnica parece do Woody Allen, dos filmes do Woody Allen, do corpo, que é sempre assim, o mesmo, né, o preto e branco, com a letrinha, e a equipe é sempre a mesma, muda o elenco, talvez os bailarinos também, mas assim, aquela equipe central, nuclear, então, são sempre vocês, né? Desde o início. Não, da Freuza... Freuza não é, Fernando não está mais no corpo, já faz uns anos. Mas Freuza sempre... Ah, sim. Mas a Miriam não participa nada do grupo corpo. Hoje ela também está ensaiando o grupo corpo. Mas eu falo esses agregados aí, né? Freuza, Fernando... É porque de irmão mesmo, que participa da criação, é Rodrigo e eu, como irmãos, né? A parte técnica é o... A parte técnica, sim. Tem o Pedro, que dirige, tem o Pedro é diretor técnico, Gabriel, que é filho do Rodrigo. Do Rodrigo. Que também é um coordenador de palco. O melhor, isso é engraçado mesmo. Como a fila anda, né? E eu já passei há muito tempo. O povo que vem atrás é muito melhor. Paulo, eu posso... Claro. Tenho uma curiosidade com relação ao grupo de bailarinos. Sei. Eu queria saber se o corpo, né, de bailarinos, se, em média, quantos bailarinos você tem no espetáculo, se existe um número fixo, assim, se vocês fazem uma formação com esses bailarinos, ou se eles são, não sei, contratados a cada espetáculo. Queria que você falasse um pouco disso. Não, os bailarinos, primeiro, a quantidade. O corpo varia entre 20 e 22. 20 e 23, na verdade, bailarinos, tá? Depende muito. Por exemplo, hoje, agora, nesse momento, tem 2 bailarinas grávidas, né, que isso é feito até com muita tranquilidade. Eles avisam, tal, olha, estou pensando em engravidar, tudo bem, então você faz com antecedência. E tem uma outra bailarina que está com um caso difícil aí, familiar e tudo também, que tem que ficar fora um tempo. São 3 a menos, né? E são fixos. Eles sempre são. Todas as pessoas aí, estou falando, todos são funcionários do Grupo Corpo, tá? Com salário, com tudo que você pode pensar, 13º, férias, esses negócios, serviço de saúde, tudo. Mas, mais do que isso, se eu posso... eu acho que é um ambiente melhor que eu já convivi, entendeu? É muito bom, sabe? Os bailarinos, quando entram no corpo, não sou eu que estou falando, você podia perguntar a qualquer bailarino, às vezes vem assim, sabe, de algum outro lugar, e acho estranho, porque não tem... Eu detesto qualquer... por exemplo, eu detesto reunião. No Grupo Corpo não tem reunião. Não tem reunião. Não lembro de ter feito reunião no Corpo. Às vezes a Michele sobe lá para dar um aviso. Gente, precisa trazer o passaporte, quem que não sei o que lá, fulano de tal. Reunião? Acho que nunca, né? Nunca. Engraçado a ideia que vive em exatamente. Mas não tem reunião, não né? é pouca gente. A companhia que viaja também varia entre 30 e 32. Aí é sempre assim. Sabe? Quer dizer, todos os nossos contratos são para 32 pessoas, mas, às vezes, tem o caso de só 30 pessoas. São 20 e poucos bailarinos, o resto são técnicos e tudo mais. Eu vou ser muito metido, mas eu vou dizer o seguinte: a gente faz essas turnês e você chega, se você quiser pensar, se você teve algum problema, nem sei o que é isso. Falando sério mesmo, isso não é pretensão, não. É sério mesmo, sabe? Não tem nada, não tem frescura, sabe? Não tem... É claro que uma pessoa torce o pé, ou adoece, fica gripado, ou tem que ir, sei lá,
por um hospital, por uma questão... Coisas da vida. Coisas da vida, porque é muita gente, não é? Mas, a nível de... Né? A nível de tensão, de estresse, relacionamento é muito tranquilo. Muito tranquilo. As pessoas que vão assistir, e vocês todos são super convidados sempre, porque tem mais uma coisa que as pessoas também não sabem, que você pode, lá no Corpo, assistir ensaio a hora que você quiser, é só subir, sentar, e tem 200 lugares para você escolher onde quer sentar, e você senta e assiste o ensaio do Corpo. Não tem nenhum segredo nisso, entendeu? Mesmo na época que está sendo criado o espetáculo, que é um momento de mais concentração e tudo. Nunca teve essa questão, sabe? E a gente gosta que você tenha... Porque uma das preocupações que eu tive quando eu pedi... Quando fizemos o projeto da sede, quer dizer, fizemos não, quem fez foi o Ello Maia e o Marcinho. Inclusive, doou o projeto para a gente, eu não posso nunca esquecer disso. E eu fiz questão que tivesse um teatro, não para apresentação do Corpo, porque não é um teatro onde o Corpo pode se apresentar, né? Porque ele não tem as condições que a gente precisa. Mas é para os bailarinos, eles fazem aula, no teatro, eles ensaiam no teatro, ou seja, o que eles fazem o dia inteiro é sempre no palco, sabe? Então, eles mudam desse palco para um outro palco, de um outro teatro, e de outro para outro. Mas eles estão sempre... E essa relação, então, esses lugares todos, que eu estou dizendo que vocês são sempre convidados, mas isso não é nenhum privilégio, sabe? Todo mundo é convidado, se quiser, porque não tem... Ninguém vai dizer, não pode assistir o ensaio. Isso não existe, não, sabe? Então, às vezes até tem uma plateia simpática, né? Às vezes vão e ficam frustrados, porque é um dia que não passa, porque normalmente você passa um balé inteiro, às vezes 2, né? E é legal, porque é completamente diferente você vê um ensaio do que você vê no palco. Claro. Agora, tem dia que você vai ver o ensaio e fica o ensaio horas e horas só fazendo detalhes, e você nem vai escutar a música, entendeu? Então, mas é sempre aberto. Quando vai chegando perto de uma estreia, estou falando de uma estreia de uma obra nova, aí costuma, não vou falar encher, porque não enche o teatro, mas os ensaios costumam ficar, a plateia costuma ter muita gente. Mas a gente acha super legal também, né? É bom, conversa, ver, sei lá o quê. Não, eu queria falar disso para dizer que não tem... É uma maneira de se relacionar que eu acho particular, porque não tem a ver com outras companhias que eu também já trabalhei, sabe? É uma maneira muito, muito tranquila. Você nunca vai ver, se vocês forem, por um acaso, assistir um ensaio, se vocês andarem pelo Corpo, vocês não vão ver nem uma porta fechada, a não ser do banheiro. Se tiver alguém lá dentro, claro. Entendeu? Mas nem uma porta, de nenhum escritório, de nada. A minha porta está aberta o tempo inteiro também. Sabe? Isso é uma maneira que a gente aprendeu a conviver dessa forma. Eu tenho até muitos escrúpulos, às vezes, das pessoas falarem com um grupo. Alguém... Isso já falei umas vezes com a Michelle. Por exemplo, a pessoa ir para dizer alguma coisa, dar algum recado para o grupo, sabe? Eu tenho tanto respeito por essas pessoas todas que eu não gostaria nunca que elas se sentissem, sabe, assim, sei lá, subjugadas, nem que fosse um mínimo, sabe? Isso. Então, esse relacionamento é muito bom. Muito mesmo. Esse é bem legal. Acho que isso faz diferença no palco também, faz isso que eu queria dizer, tá? E outra coisa. Isso passa, né, Paulo? E outra coisa, isso vocês não estão convidadas, tá certo? Que é assistir o espetáculo das coxias, né? Que a gente chama das laterais, lá atrás no palco. Mas isso normalmente a gente não permite, porque
Exatamente, porque é uma coisa muito particular deles, né? O cara sai, às vezes ele está morto, ele esborracha no chão e fica lá e tal. Mas se vocês pudessem ir, tá? Mas eu posso relatar, porque eu vou... você vai ver como eles são na hora de entrar em cena, na hora de sair de cena. Que coisa bonitinha, sabe? Porra, é impressionante. Na hora de entrar em cena, sempre um dá um abraço no outro, não sei o que lá. Aí entra em cena. Na hora que sai de cena, os dois cumprimentam. Sabe? Tem uma coisa, eu falo, cacilda, que povo. Eu, quando crescer, quero ser bailarino do Grupo Corpo. Entendeu? Não é nada, muito não é nada mesmo. fácil também. Eles muito trabalham pra caramba. Pra caramba. Muito, 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 muito. Eles trabalham sério, sabe? É muito, não é nada fácil, não. Não é de jeito nenhum. Tem bailarino, agora, respondendo, continuando a sua pergunta, então, eles têm tudo normal, né, de todo mundo, salário, não sei, tudo. Mas, perdi, está vendo? Tem bailarino? Tem bailarino. Tem isso. Tem bailarino do Brasil todo. Já tivemos até alguns de fora também, sabe? Mas hoje só tem um cubano que também já tem residência e tudo no Brasil, mas são todos brasileiros, mas aí vem do Brasil todo, sabe? Entrou uma menina recente agora também, a do Rio de Janeiro, entrou esses dias. A outra questão, que é uma questão muito importante, mais do que talvez das coisas mais importantes, é a vida do bailarino, que a vida útil não é muito grande, principalmente no Grupo Corpo, que exige muito, né? Primeiro, exige de viagens, que é uma vida riquíssima, sabe? E quando eu falo de viagem, não é viagem que o cara sai, chega e já tem que sair. Não, é tudo muito tranquilo, sabe? Eles têm... tempo para... Tem tempo. Super, e às vezes acontece... Eu estou falando como se tudo fosse maravilhoso, né, gente? Parece, está parecendo. Às vezes, por exemplo, a gente estava em San Sebastián, né? E aí Bilbao tem um museu que é super importante. Então eu falava, gente, amanhã vamos fazer uma coisa, vamos todo mundo ir para o Museu de Bilbao, então arranja o ônibus, né? A Michele arranja o ônibus e tal. Saímos todos para passar o dia no Museu de Bilbao. Entendeu? É muito divertido, muito simpático e tudo. Eu não posso dizer isso porque parece uma vagabundagem. Mas, por exemplo, eu já cancelei espetáculo, não, lógico. Ensaio, quando eu acho que não tem problema, que está super, né? Já vem de uma turnê. Aí a gente estava em Vicenza, né? Outro dia. Falei, gente, olha, Veneza está ali pertinho, porra. Né? Tem tanta gente que não conhece Veneza. Mas isso é que é gestão, é fazer essa felicidade. Então cancela o Por isso ensaio, que é tão bom. Entendeu? Por isso que é tão bom. Todo mundo para Veneza. E todo mundo foi para Veneza, passou e não tem o dia, problema passou a nenhum, noite. né? Problema nenhum. Tudo é frescura. Só Sabe o que positivo, é só positivo. É porque a tal ai, gente, sou ruim. Não, que precisa de muito... Como é que é? Não, que você tem que chegar no horário fazendo... A disciplina. Tal da disciplina é uma coisa muito boa. Pode ser um horror também, não é verdade? Então, isso tem que tomar cuidado também, sabe? Muitas vezes você vê que é só para encher o saco, né? Fala assim, tem que estar, não sei o que lá, essa hora, tem que estar o cacete, né? Agora, eles, na hora do ensaio, tá todo mundo lá. É que estabelece quer dizer, essa tipo coisa, de então, falar relação, assim, Paulo? faltou ensaio, isso eu te juro mesmo, não posso jurar por Deus porque eu não acredito nisso, mas nunca, nesses anos todos, eu vi acontecer isso. Alguém faltar ensaio. Que isso? Isso nunca existiu. Sabe? Em Paulo, parece que estabelece um outro tipo de relação. É um outro tipo de relação. É uma outra dimensão. Pega um raio muito maior de... Não é aquela coisa... Né? Mesquinha, né? Isso, mesquinha. Tem que sempre tomar cuidado, porque não... É um fio de prata, é um fio de prata. Tá, porque não...
É óbvio. Não pode deixar... Não, eu acho que tomar cuidado para não ter o tipo de mesquinharia, para não ter... Porque, às vezes, a tendência de muita gente é isso também, né? Aquela disciplina, parece que a disciplina está acima do razoável, está acima do... Né? Que ela que é o... ela que é importante, si, né? E... Nem sei. Fala. A nível de tendões e músculos, vocês têm muito problema no grupo corpo? A gente tem problema, sim. Tem, né? Tem. Porque no princípio... Quer dizer, a gente não, os bailarinos têm. Reflete em tudo, né, Paulo? E sabe por quê? A pergunta, porque no princípio você falou da questão de que vocês preferem a época gelada lá na Europa, não né? é que a gente prefere, não. É porque é a época que tem, que a temporada... fora, estou falando no hemisfério norte, a temporada do inverno é super importante. A temporada do verão é que não existe. Sabe, a partir do final de junho, do dia 15, aí, para e só volta em outubro. Sabe? Então, deles, os teatros fecham e tudo. Aí eles têm muito festival de verão. Mas é aquela coisa de fazer o ar livre e tudo, sabe? Porque eu pensei, esse frio vai refletir muito no corpo deles. Mas como dançam muito bem e são muito bem ensaiados, né? Então, assim, eu acho que não... o frio é bom também. Obrigada, Paulo. Não, eles têm isso. Isso é um problema que vai acontecer sempre. Por isso, muita gente e principalmente muita gente que entra no corpo, já aconteceu várias vezes, sabe? Desse bailarino ou bailarina machucada aí 2, 3 meses. Até pegar o jeito e fortalecer também, porque o trabalho de musculatura... E é mais do que isso, porque como tem uma maneira específica de trabalhar a musculatura, né, pelo tipo de movimento, até o corpo assimilar isso daí, às vezes leva um tempo. Sabe? A gente teve bailarina, uma menina super legal que entrou... Antes da estreia, quer dizer, ela entrou, era um trabalho novo, 1 mês antes da estreia, rompeu o ligamento no joelho. Isso tem muito. Aí opera, cirurgia, aquela coisa toda, fica um tempo para voltar. Até, sabe, isso tudo dá certo. Até entender como é que tem que trabalhar também o corpo, sabe, para se prevenir, se precaver. Isso tudo é uma conversa que daria para muito tempo, sabe? Mas ainda bem, não sei onde, mas ainda bem que não tem acontecido mais. A gente tinha fisioterapeutas, tinham 3 que ficavam lá no corpo todos os dias também, pegava esse fulano, ciclano, para mostrar como é que deve. Tem que ser também fisioterapeuta do ramo, não é? Mas até nisso a gente também está aprendendo sempre, viu? Está aprendendo para burro. A gente pegou um cara agora na Alemanha que era fantástico, sabe? Então a gente já está querendo trazer o Nego para cá também, porque é um cara que tem um jeito muito legal. Bom, gente, acho que alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Nós estamos aqui no nosso... Tem alguma coisa? Vocês... Por favor. Você arriscaria dizer, ou se há um consenso na companhia, que esse espetáculo é a nossa obra-prima? Não arriscaria, não. Sabe? Eu mesmo não saberia te dizer quais são os... Não, talvez. Mas, às vezes, eu acho que são esses, depois eu mudo de ideia também, mas não tem um consenso, não. Existem espetáculos que fazem mais sucesso que outros, não é? Mas o que não... Por exemplo, tem um espetáculo que, não sei se vocês viram, esse é dos últimos, que é Lecuona, né? Você viu? Que é um espetáculo... depois que a gente começou a encomendar obras musicais, Lecuona é uma exceção, né? Porque a gente já pega, já está tudo, já pega as músicas mesmo. Na verdade, essas músicas, quem falou, olha, coincidência, quem falou a primeira vez desse disco do Lecuona, né, porque Lecuona não era conhecido, mas especificamente dessas canções, foi esse mesmo cara que escreveu essa primeira matéria falando que
o crítico que eu falei da Veja, chama Antônio Cândido, ele já morreu, já faz muitos anos. E ele entregou para o Rodrigo uma fita cassete. E a gente procurou demais o diabo desse disco. E achamos isso é só para contar besteira. A gente achou em São Francisco, numa loja que tem essas coisas raras. Está vendo? As coisas são... Esse é um problema que está aqui, que eu acho até engraçado eu não falar dele, já que eu vim para a gente conversar, né? Mas é uma bailarina, a filhinha dela teve um problema bastante sério, a filhinha de 1 ano e 2 meses. E muito sério mesmo, muito, muito sério. E ela é criada ali também, com todo mundo conhece, ela vai com todos os bailarinos, sabe? Ela fica, enquanto ainda não está na escola, essa coisa toda. E ela teve um problema super sério. E vocês todos estão envolvidos aí, claro. Está todo... Não, o grupo inteiro fica... E agora a gente está mandando elas. Deixa para lá. Mas não, a gente está mandando para São Paulo, porque aí já conseguimos arrumar tudo, de avião, de não sei o quê. Eu acho que agora, ainda de madrugada, a gente vai conseguir tirar do hospital aqui para levar lá para São Paulo. Mas é isso só. Já passou. Então, gente, alguma pergunta? Você queria falar alguma coisa? Eu sei que vocês estão com uma turnê. Não, falei para caralho, né? Agosto tem vocês no Palácio das Artes. Eu acho que ele quer perguntar uma coisa. Você. Nas apresentações internacionais, percebe uma recepção mais calorosa em algum país em especial? Aonde? Pois é, sempre me fazem essa pergunta. Olha, eu não sei. Agora, a gente fez recentemente um espetáculo na Alemanha, num lugar muito especial, que chama Wolfsburg. Wolfsburg é uma coisa extraordinária. Porque quando a gente fala de Europa, vocês sabem disso também, eu vou falar só dessa área que a gente atua, muitas vezes a gente diz, Berlim, Berlim não tem a menor importância. Claro que tem. Tem importância. Agora, você tem milhões de lugares que têm uma importância, assim, sabe? Você vai ver, estreia a ópera do Bob Wilson, aonde? Não é em Berlim, é lá num teatro de ópera, não sei aonde, tudo. A Alemanha toda é assim, né? Tudo é importante. É incrível. Então, esse Wolfsburg, por exemplo, que provavelmente ninguém nunca ouviu falar o nome dessa cidade, né? Tem. Tem o museu dela. É uma cidade... Mas ele falou de caloroso, você sentiu também? Uma questão, além disso... Não, uma loucura. E Lyon também, você já tem... Lyon sempre Você já tem um público lá, né? Lyon muito queridos lá, né? Hoje em dia, eu acho que a gente... Eu detesto falar isso, porque tudo soa pretencioso, né? Mas fazer o quê, ué? Mas a verdade é isso, é que o mundo é grande, a gente frequenta esses lugares... E a gente já tem públicos... Nesse lugar. Um monte. Olha, Lyon a gente vai, por exemplo. Normalmente faz 3 semanas em Lyon. Faz 3 semanas de espetáculo em Lyon. Normalmente é a partir do mês de outubro. Né? Outubro, ou novembro, ou dezembro. Olha, antes de começar o verão, não tem mais nenhum ingresso. Sabe? Deles é muito impressionante. Nossa, eu quando fiz... Quando estava nessa fase difícil do corpo, que eu falei, que foi uma fase que a gente passou, que era muito difícil, eu lembro de falar uma coisa. Gente, eu ia ficar tão feliz se algum dia eu fosse no Mercado Central e o nego lá que vende qualquer coisa, salsicha, queijo, né? Falar, o Grupo Corpo, já ouvi falar e tal. Que eu ia achar que era muito legal. Principalmente numa época que dança era uma coisa mais difícil, não é? Não era assim. Não era assim mesmo, né? E Lyon é assim, sabe? Lyon, a gente sai no mercado, todo mundo conhece o Grupo Corpo, sabe? Você vai comprar queijo, você fala com sotaque, eu vejo as pessoas conversando em português, eles perguntam logo, Grupo Corpo? Grupo Corpo. Eles têm uma
uma afinidade. Enfim, tem uma coisa que é muito simpática. Isso acontece em vários lugares. Não são, normalmente, os lugares como Nova York, como Londres, tudo, porque a gente não conhece, quer dizer, conhece. Mas é uma coisa, ninguém conhece ninguém, né? Aí é diferente. Mas, principalmente, em lugares assim que já tem uma tradição da gente ir sempre, tudo, é muito legal. Eu queria falar das coisas que eu acho que são mais gostosas. Eu estava falando das... Eu não podia nunca esquecer, por exemplo, quando eu falo que é da equipe técnica do Grupo Corpo. Sabe? Esses são foda. Sabe? E são tão comemorados, te juro. Chega na cidade, no caso de França, que é um lugar que a gente vai todo ano, chega o pessoal todo, faz a maior festa, faz jantar para os técnicos, sempre tem aquele dia de comer, sei lá, ostra ou o que for, mas aquela bandalha danada, entendeu? Sempre, sempre, sempre. O Corpo tem uma coisa muito legal. Outro que eles dizem sempre, se a gente vê, claro que provavelmente porque nós somos brasileiros, né? Mas essa coisa de não ter essa separação entre técnico e artista, então eles cumprimentam os técnicos. Não acho que isso é típico de brasileiro, não. Pelo contrário, sei lá. É vocês. Eu gostaria que fosse. E aí tem uma série de pequenas atitudes que fizeram muita diferença. Sabe, no começo do Corpo, nos últimos, sei lá, 20, 30 anos atrás, são coisas super pequenas, mas da pessoa saber que não joga coisa no chão no teatro, sabe? De ter, os teatros, por exemplo, não tinha nem lixo, né? Lixeira, hoje tem. Mas a gente levava lixeira para os teatros no Brasil, né? Então, todo mundo joga no lixo, coisa que é a coisa mais simples do mundo, né? Desde os técnicos que acabam, joga isso no lixo, joga no sofá. O respeito pelo palco, o respeito pela casa que você está, isso é uma coisa que eu acho que foi incutindo na cabeça. Eu estou dizendo isso porque eu já trabalhei fora do Corpo, então, toda vez eu estou falando isso, eu sei muitas vezes como é que as pessoas entram no palco de teatro, entendeu? Muitas vezes você vê a arrogância das pessoas também que chegam no teatro, né? E são teatros que a gente frequenta, então a gente sabe também. E quando ela estava dizendo da cooperação com teatros, alguns teatros a gente faz essa cooperação mesmo. No Teatro de São Paulo, por exemplo, qualquer novidade que a gente tem, um gancho que a gente achou que é uma engenhoca, assim, sabe, sabida para segurar as cordas de urdimento que a gente faz, tudo, porque você tem o freio, mas o freio ele não é suficiente nunca. A gente acha isso, traz, sabe, dá para os teatros, para eles copiarem, fazer esse negócio. Claro, né, é interesse de todo mundo que fica... Mas essa maneira de se relacionar, queria dizer que, no caso dos técnicos, isso é impressionante. É muito impressionante mesmo. É uma delícia. Fala. Uma maneira anárquica, né? Acho que sim, pode ser. Mas politicamente anárquica, que funciona muito bem. Pode ser, isso mesmo. Eu estou falando só coisa boa, né? Do Corpo, que o Corpo é uma maravilha. Nossa, a gente batalha tanto, as questões todas. Não foi para ninguém. As questões todas pode também hoje. Pode acontecer em qualquer um. É verdade. Mas exige muito deles, e eles são... Eu sempre gosto de dizer que, sei lá, eu sou fã total deles, sabe? Super, super fã mesmo. É isso, Paulo. Uma vez eu estava com uma pessoa, olha, só para dizer isso. Está gostando aqui da conversa. É por isso, porque eu não vou dizer quem é, mas vocês também conhecem muito, que dirige uma companhia, também super conhecida. Estava dizendo, eu não aguento mais bailarino. São todos uns... Falou tudo que é tipo de palavrão você puder dizer para falar de bailarino sério. Mas eu não aguento, eu vou fechar essa companhia, porque eu vou te contar, eles nunca estão satisfeitos. Sabe, você dá a mão, aquelas conversas todas que a gente já conhece, mas descendo o cacete.
E eu fiquei cá comigo, falei, gente, que é isso, né? Eu gosto tanto dos nossos, né? E uma coisa assim, porra, que ambiente ruim deve ser, né? E porque a Paula, minha mulher, ela costuma dizer que eu sou um humanista assim, radical, né? E porque eu sempre gosto assim, de falar que a vida tem que ser só boa. Claro, né? É bom demais quando você consegue fazer que ela seja só boa, né? E o lugar de trabalho é um lugar que você passa a maior parte da sua vida. Se você consegue que esse ambiente seja um ambiente absolutamente agradável, né, é muito diferente, né? Você vai tudo muda, não é? Tudo muda. Tem uma dessas meninas que está grávida, ela teve que ficar de repouso e a gente também estava em turnê. Quando chegou o corpo, ela saiu do repouso, ela foi no corpo, gente. Parecia que ela estava chegando, sei lá onde, na praia, que ela queria ver, entendeu? Ela ficava tão emocionada de ver as pessoas e tudo, porque é um lugar agradável, sabe? É verdade que é agradável, mas eu não estou falando só por falar, não. Eu estou dizendo que é isso. Assim. Vocês são absolutamente convidados sempre para ir, sentar e talvez concordar comigo, né? Ou não. Tenho certeza. E se você considerar o afeto como, né, cada um, né, a forma como cada um afeta o outro, eu afetar por você e você me afeta, imagina o quanto isso que você está falando, essa união e esse afeto, essa cooperação é importante para esse deslocamento do espaço necessário. Eu acho que dá para, assim, de uma forma, já fui em vários espetáculos, dá para perceber que existe entre vocês um ambiente legal, né? Harmônico, né? totalmente harmônico. É uma coisa muito solta, muito... Eu vou puxar mais saco deles um pouco para dizer que eles têm também uma consciência muito grande de responsabilidade, mas muito. Isso é legal. Uma das coisas que a gente tem tentado eliminar também é o tal da audição, porque a audição é uma coisa terrível, né? Uma vez das últimas vezes que a gente fez, já faz uns anos, a gente sempre tenta não fazer, usando outro tipo de maneira para... tinha a vaga de uma bailarina, tinham 400 e poucas pessoas para uma bailarina. Aí você imagina que você vai deixar 399 pessoas frustradas para uma ficar feliz, não é um balanço bom no final do dia, não é? É um balanço horrível. Então, isso é uma coisa também que a gente tem tentado não fazer mais. Nos últimos anos, a gente tem conseguido que bailarinos entrem na companhia, mas não por essa via, sabe? Muito bom. Falei demais, né? Tá bom. Muito bom, Paulo. Queria agradecer você. Mais uma vez, já agradeci tanto, né? Mas nunca é demais.